Olá, nesse vídeo vamos falar das equações e o plano cartesiano. Vamos partir aqui de uma situação. Lino comprou 4 doces, 3 salgados e 8 pipocas. Cada doce custa R$1, cada salgado custa R$2,50, cada pipoca custa R$1,50. Eu vou representar por P o valor gasto por Lino nessa compra. Então repare, quando você vai representar algum objeto, você vai utilizar uma letra. Então, o que é P aqui? O valor que Lino gastou. Aí, como aqui aparece em ordem doces, salgados e pipocas, eu vou usar X para doces, Y para salgados, Z para pipocas. 4 doces, 4X. 3 salgados, 3Y. 8 pipocas, 8Z. Ok? Lembrando, ao invés de eu ficar escrevendo 4 doces, mais 3 salgados, mais 8 pipocas, eu represento por letras. Então, essa igualdade aqui representa o preço que o Lino vai pagar por esses objetos, custando esses valores. Então, vamos ver quanto que ele vai gastar. Qual é o valor numérico do preço que ele vai gastar? Bem, vocês já sabem que a gente deve colocar no lugar das letras os valores de cada objeto ali. Então, X, doce custa R$1. Y, salgado custa R$2,50. Pipoca custa R$1,50, que aqui eu estou representando por Z. Só um detalhe, essas letras que aparecem recebem o nome de incógnitas, ok? Então, as incógnitas são o quê? São as letras que representam os objetos lá do problema. Fazendo os cálculos, você sabe que é multiplicação, 4 vezes R$1, 4, 3 vezes R$2,50, R$7,50, 8 vezes R$1,50, R$12. Fazendo as contas, a gente descobre que o valor numérico dessa expressão algébrica, dentro dessas condições deste problema, é de R$23,50. Então, nós podemos afirmar que o Lino gastou R$23,50 comprando esses objetos, tendo esses valores dados aqui. Claro que se eu mudar esses valores, o valor numérico aqui tende a mudar, né? Dependendo das situações, muda aqui, muda, né? Então, cada valor numérico da expressão vai depender dos valores de cada objeto ali, que estão representados pelas letras, e nós damos o nome de incógnitas, tá bom? Agora, vamos partir aqui de um problema algébrico, né? Tipo do Lino, vou criar uma outra situação aqui. Paula trabalha na empresa Vida Saudável. Ela recebe um salário de R$1.000, mais R$30 por planos de estética vendidos. Escreva a equação que representa o salário mensal de Paula. O que é a equação? Uma linguagem matemática, uma linguagem algébrica. Então, eu vou representar o salário dela por S e a quantidade de planos que ela vende eu vou representar por X. E aí, a equação é S, salário que ela recebe é R$1.000. Suponha que ela não venda nada, nenhum plano, ela já ganha R$1.000, um salário fixo, mais R$30 por cada plano que ela vender. Cada plano que ela vender, eu vou representar por X. Como aqui os centavos está zerado, eu posso escrever 100. Então, eu posso escrever simplesmente 1.000 mais 30x. Os dois jeitos estão corretos, tá bom? Agora, complete a tabela que representaria o salário de Paula numa dada situação. Então, vamos ver qual é a situação. A situação é a seguinte: quanto que seria o salário dela se ela não vendesse nenhum plano? R$1.000. Se aqui está zerado, X é o quê? A quantidade de planos. Ela não vendeu nenhum. 30 vezes 0, 0. Lembre-se que número conectado com letra vezes. Então, 0 plano. X, eu vou substituir pelo valor numérico. Lembra-se disso. Então, eu vou lá, substituo a incógnita X pelo 0. 30 vezes 0, 0. 1.000 mais 0, 1.000. Se ela vender um plano,
Se ela vender um plano, primeiro a gente multiplica 30 vezes 1, R$30, ou aqui, né? 30 vezes 1, 30, mais 1.000, 1.030. Ela vender 2, 30 vezes 2, 60, mais 1.000, 1.060. Se ela vender 3, 30 vezes 3, 90, mais 1.000, 1.090. Então você percebe que a cada plano que ela vende, ela ganha mais 30. Então aqui será 1.120, mais 30, 1.150, mais 30, 1.180, mais 30, 1.210. Poderia perguntar assim, quantos planos ela vende? Se ela quiser ganhar, por exemplo, R$1.360, né? Se ela quiser ter um salário de R$1.360, ou se a Paula recebeu no mês R$1.360, quantos planos ela vendeu? Então, ela tem 1.000, ela precisa de mais 360. Então, eu tenho que saber que número vezes 30 dá 360. Esse número seria a quantidade de planos que ela teria vendido naquele mês. Então, eu tenho um problema algébrico, estabeleço uma equação algébrica, tá certo? Isso aqui, a gente pode dizer também que existe uma relação entre o salário e o número de planos que ela vende. Existe uma relação. Quanto mais planos ela vende, mais ela recebe de salário. Concorda? Existe uma relação. Ou a gente pode dizer também que é uma função. Ou seja, o salário dela é uma função, é uma relação, é uma dependência. O salário dela depende dos planos. Se ela não vender nenhum, ganhou 1.000. Mas se ela vender 7, ela ganha 1.210. Tá certo? Bem, então aqui tem um problema algébrico, uma equação, uma relação aqui dos valores possíveis na tabela, tá certo? Agora, continuando aqui, né? Pegar essa tabela, vamos repetir aqui os valores, certo? Agora eu quero representar cada par aí num plano cartesiano. Tá vendo que forma um par? O 0 forma par com 1.000. O 1 forma par com 1.030. É claro que se ela vender um plano, ela vai ganhar 1.030. Ela não pode vender um plano e ganhar 1.180. Esse par 1.030 é único. Esse par 4.120 é único. Se ela vender 4 planos, ela não pode ganhar 1.210. Né? Espero que você concorde comigo. Então existem esses pares, ou seja, esses números de cima representam a quantidade de planos que ela vende, esses números de baixo representam o salário que ela recebe, que dependem da quantidade de planos. Então vamos lá, eu quero representar essa tabela no plano cartesiano, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou representar na vertical o salário. O salário dela depende do plano, não depende? Então, como o salário depende do plano, eu vou colocar o salário dela na vertical. Na horizontal, eu vou colocar a quantidade de planos. Lembre-se que nós estamos usando S para o salário de Paula, X para a quantidade de planos que ela vende, tá certo? Então, aqui de acordo com a nossa tabela, 0 plano, 1, 2 e tal, eu quero chamar a sua atenção para a distância aqui, ó, do 0 até 1, a distância aqui, ó, tem que ser igual, né? Eu não poderia colocar esse 5 aqui perto do 4, não. Se eu escolhi aqui uma distância, essas distâncias têm que ser fixas. É para a mesma coisa aqui. Só que aqui eu quero chamar sua atenção para um fato. Aqui eu comecei do 0 na horizontal. Já na vertical, o primeiro número é 1.000. Então, quando isso acontece, você faz isso aqui, ó, na linha. Você faz esse zigue-zague, indicando que aqui tem um monte de número. Mas se eu fosse colocar do 1 aqui até o 1.150, eu ia precisar aqui de uma linha enorme. Então, aqui eu estou aumentando de 30 em 30, tá igual. Mas como ele não começa do 0, já começa lá no 1.000, eu fiz esse zigue-zague aqui nessa linha para indicar que aqui tem um monte de número, tá certo? É como se eu pudesse esticar essa linha aqui e tivesse um monte de número. Agora vamos lá. Eu quero que você preste atenção. Comece sempre pensando na horizontal. Então aqui, ó, os planos estão na horizontal. Planos, quantidade de planos horizontal. Então, a partir do 0, o 0 forma par com quem? Com o 1.000. Então, a partir do 0 aqui, eu vou subir até o 1.000. Certo? Antes, eu vou colocar aqui uma grade para facilitar para nós. Olha aqui, ó.
Repara aqui, ó, vou voltar aqui, olha o ponto aqui, ó, subindo do 0 até o 1000. Olha lá, ó. É como se eu viesse aqui na vertical mapa. Quem que é que vai formar o par com 1? O 1030. Então aqui, ó, você vai ver que o pontinho azul vai subir e vai parar em frente ao 1030. Olha lá, ó. Eu começo aqui do 1 e vou subindo, 1030. Quem é que forma o par com 2? 1060. Então você vai ver que o pontinho vai subindo aqui até chegar em frente ao 1060. Quem é que forma par com 3? 1090. Então você vai ver o par subindo aqui, ó. Quem é que forma o par com 4? 1120. Olha lá, então ele para em frente ao 1120. Quem é que forma par com 5? 1150. Meu gráfico aqui, por uma questão de espaço, eu parei no 1150, mas aqui iria até o 1180, aqui até o 1210. Tá certo? Se você olhar direitinho, repare que eu posso passar uma linha reta aqui, ó. Olha lá, se eu riscar uma linha reta, ela vai passar por todos os pontos. Se eu fizer isso aqui é uma malha quadriculada, né? A malha quadriculada, isso aqui são quadrados, ou seja, essa distância e essa são todas iguais. Se você fizer o desenho numa malha quadriculada, você vai ver que vai dar certinho, vai passar numa reta por todos esses pontos, tá certo? Então vamos lá, como que fica o salário dela? Ela começa ganhando 1.000, mais, porque o salário dela aumenta, então tem que ser um mais. Aumenta quanto? R$30 a cada um plano que ela vende. Então, isso aqui é uma representação algébrica deste problema, tá certo? Eu quero chamar a sua atenção, na próxima aula, isso eu vou voltar a repetir isso, mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. O gráfico de uma reta, você pode pensar numa rampa como você sobe ou desce. E pensa numa rampa, você está subindo a rampa, olha, subindo, tá certo? Ou descendo. Marcelo, como é que eu vou saber? Se eu começar da esquerda para a direita na linha amarela, tá subindo. Mas se eu começar do lado direito do desenho e indo para a esquerda, vai descer. Então tem uma regra. Você só ou sempre começa da esquerda para a direita. Sempre começa da esquerda para a direita. Siga essa regra. Então, seguindo essa regra, vai subir. Então, quando subir, aqui tem que ser mais. Aí você vai observar que aqui, como está aumentando, então é mais, certo? Então, essa é a representação, isso aqui é o chamado plano cartesiano. É assim que você deve seguir o procedimento para marcar os pontos no plano cartesiano e ali passar a reta. Marcelo, sempre vai ser uma reta? Não. Existem outras relações matemáticas em que não são retas, são curvas, são outras formas geométricas, tá bom? Então, é assim que você faz a representação em tabelas e dos pares ordenados num plano cartesiano e ali saber que é uma representação de uma reta. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula.